Ter feito isso no outro, agora ficou bem melhor, mas tudo bem. O ângulo ficou melhor? Ficou agora, pegou melhor, mas além de tudo é perfeito. Não, é perfeito. Você viu? É. Você fez, agora você Daí eu melhorou. consegui, porque É sempre assim. Exatamente. É perfeito. Exatamente. Então, a gente e pode a gente até só consegue ver falar se isso é isso, perfeito entendeu? porque a gente teve a comparação com o outro. Isso, né? exatamente. Olha só, vamos começar o vídeo assim, né? Será que... Por que é perfeito, né? Qual que é a comparação do perfeito? Se tal coisa foi perfeito ou não foi perfeito? Então, a gente sempre pode aprimorar. A gente sempre pode melhorar. Imaginem que nós, há não pouco tempo atrás, a gente vivia numa caverna. Comia com a mão. Comia até, antes de descobrir o fogo, comia as coisas cruas só. Então, a gente foi melhorando. A gente sempre vai melhorar. E agora, essa época que a gente está vivendo, a melhora é muito rápida. A gente nem tem que ficar tão preocupado. Porque sabe o que faz você melhorar? Você ter absorvido a experiência e o conhecimento do que você passou. Por isso que é tão importante você viver no aqui e agora. Quando você vive realmente no aqui e agora, você consegue absorver tudo que ele tem para te oferecer. Infelizmente, muitas vezes, nós ficamos vivendo ou no passado ou no futuro. Ou com uma dor que está lá atrás, com uma dúvida que está lá atrás, e não aproveitamos o presente, ou fazendo o bolo e já ficando, como é que vai ficar o bolo? Será que vai ficar bom? Será que vai ficar ruim? Eu acho que vai ficar, não Como vai eu posso ficar. melhorar o bolo, fazer ele ficar melhor? E será que... Isso. O bolo tá assim, mas ele não poderia ficar melhor? Porque eu tô aprendendo também isso com o Pedro, assim, eu me cobrava demais. Ficou assim, mas poderia ficar melhor. Eu fiz assim, mas... E se eu fizesse diferente, não ia ficar mais legal? Esse vídeo não ia ficar mais bonito? Esse post, esse não sei o quê. Quando, na verdade, isso quando tu fica focado. Eu percebi que quando eu estava focada nas melhoras que poderiam acontecer, eu não estava deixando fluir. E se eu tivesse deixado fluir, daí sim que ficaria melhor. Sim, mas sempre a gente vai poder fazer melhor. E olha que legal, porque se eu olho uma coisa e eu vejo que eu posso fazer melhor, então quer dizer que eu aprendi alguma coisa fazendo absorvi esse aprendizado e no próximo eu vou fazer melhor. Pra vida até ter graça, sabe? Eu fiz hoje, amanhã eu vou ser melhor. Eu falo isso. Eu brinco muito com meus pacientes. Eu falo, olha, preciso dizer uma verdade. A próxima sessão eu vou estar muito melhor do que essa. Porque é verdade. Eu vou atender, 50, 60 pessoas até que a Larissa volte aqui. Eu sou um profissional. Eu tô ligado nisso. Eu aprendi muito com isso. Então, a cada sessão que eu faço, eu tô o máximo de presente ali para absorver a experiência daquela sessão para me tornar um melhor terapeuta. E seja você o que for, se você for cozinhar, se você for ligar, se você for desenhar, se você for, fazer o que você for fazer. Quanto mais presente você tiver ali, tenha a certeza, isso vai transformar você sem que você perceba. Sem atenção, não é? Eu preciso aprender nessa sessão aqui com a Larissa tudo, porque na próxima... Não, é natural. Eu tô aqui, tô presente, Larissa. Vamos fazer a sessão. E estar presente, então, é uma das formas de melhorar o perfeccionismo. Exatamente. Você quer ser perfeita? Seja você no presente. Mas você. eu vou fazer um monte de erro, Vai, fora isso. Fica esperto. Todo mundo vai errar, ok? E não queira sempre tirar 10, porque quando a gente tira 10, a gente não está nem muito preocupado. Se a gente tira 7, você fala, caramba, eu posso melhorar, né? Então, o que será que eu posso agora? Porque tem duas coisas. Voltar no passado para analisar ou ir para o futuro para planejar, beleza. Mas você está consciente e sabe que isso é uma parte. Aconteceu isso comigo. Eu volto lá no passado e analiso aquilo. Eu não estou remoendo isso, eu estou analisando aquilo para eu poder fazer melhor para frente. Beleza. Eu vou para o futuro para planejar. Ótimo. Mas ficar indo no futuro porque vai dar certo, porque vai dar errado, porque isso, porque aquilo. Que sabe que eu acho que é um dos erros das pessoas, nesse momento que elas vão pro futuro, elas criam muitas expectativas de que aquilo que elas planejam pro futuro aconteça nesse momento. E acontece uma frustração. Poxa, não saiu daquela maneira que eu projetei no futuro. E acontece a divergência, né? Daí a pessoa se frustra, se cobra. E como usar, então, a projeção do futuro pra ajudar no presente, não pra criar uma frustração. Nossa, eu quero que o meu vídeo saia perfeito. Eu quero que aconteça seja um negócio de cinema. Mas nesse momento, tá assim. Como usar esse planejamento futuro, mas pra me trazer paz no presente, não pra me trazer essa antecipação, essa angústia, essa frustração. Então, outra coisa que eu quero dizer, porque eu sei que a Larissa trabalha muito com vocês com essa coisa da atração, né? Pra atrair as coisas pra vocês. Mas acontece o seguinte, vamos supor que eu quero ir pra Paris. Então, porque eu quero ir pra Paris, porque eu quero ir pra Paris, porque eu quero ir pra Paris e não vou pra Paris, faz um ano já que eu quero ir pra Paris e não vou pra Paris. Só que em vez de eu ficar pensando nisso, primeiro assim, o universo, Deus, quem você quer que... Quem você põe do nome que você quiser, já sabe que você quer ir para Paris. Porque está no seu coração isso, não está na sua cabeça. E o que a gente quer de verdade mesmo, está aqui.
Tá? Tudo que vocês fizeram veio daqui. Você acha que a tua escolha foi daqui? Não, mas a escolha foi daqui porque você gostou daquilo. Gostar não é pensar. Então, não foi da cabeça, né? Teve um sinal do coração. Tá? Então, se eu quero ir para Paris, em vez de ficar pensando isso e falando, mas eu não consigo, qual é o caminho? Eu tenho que ficar atento ao caminho, porque o universo está me dando um monte de caminhos para ir para Paris e eu fico assim, não, eu quero ir para Paris. Ignorando. E aí fica, eu sou um idiota, eu sou incompetente, porque eu não consigo ir para Paris. Tem uma placa aqui, assim, enorme. Procura-se pessoa para acompanhar uma mala até Paris, paga-se bem. E eu não tô vendo. Eu posso ir para Paris de graça ainda, só levando uma mala lá, sem sacanagem, né? Uma mala com roupas ou com alguma coisa que não seja droga e tal. Mas isso é uma brincadeira, só dizendo que o caminho, o universo está apontando o caminho para você ir, para onde você quer ir. Faz assim. Mas você não quer saber isso. Você quer receber, eu quero ir para Paris. Mas você pode até ganhar de graça a viagem para Paris. Ou fazer um negócio para ganhar o dinheiro e ir para Paris. Não, mas você está tão querendo aquilo que você não olha o seu presente. É olhar o presente, né? O que está acontecendo agora, nesse momento, que vai me ajudar para ir para Paris. Isso. E não só estar em Paris. Isso. Vamos supor que você seja convidado para ir para um lugar bem chato. Aí você fala, eu não vou pra lá, mas eu quero ir pra Paris. E o seu coração tá dizendo assim pra você, vai lá. Vai lá, vai lá. Aí você vai, você fala, tá bom, eu vou escutar aqui, eu vou lá. Chega lá, você conhece um francês que fala, nossa, eu tô precisando de uma pessoa com a sua característica pra fazer um trabalho lá em Paris. Mas aquele lugar era chato, você não queria ir, não tinha nada de bom. Olha só, então parem de ficar tão focado no que vocês querem, porque o universo já sabe, tá bom. De vez em quando pensar no que você quer, ótimo. Mas o que vocês têm que pedir é assim, me mostre o caminho. A vida não é chegada, a vida é caminho, é caminhar. Aí você vai chegar onde você quer, você vai seguir as placas. E agora a gente vai para essa pergunta que a Cris deixou em um dos vídeos. Gostaria muito que ele respondesse na questão de sermos 100% responsáveis pelo que acontece com a gente. Com as crianças, como isso se aplica? Uma criança que só emite pureza e é abusada sexualmente. Um bebê de 1 ano que é abusado sexualmente. Como ele tem 100% de responsabilidade nisso? E nesse caso, não traz nenhum aprendizado, apenas traumas. Então, aí eu não fico discutindo muito essas coisas, tá? Eu acho que é questão dessa coisa do acreditar. Eu acredito nisso, eu não posso nem mudar isso. Se eu pergunto para mim, o que eu vou dizer agora soa como verdadeiro. Então, para mim, basta. Apesar de eu ter estudado muito sobre isso também. Encontrado muita ressonância em muitos estudos que eu fui fazer. Até em lugares que eu acreditava que eu ia encontrar exatamente o contrário, eu encontrei essa questão da reencarnação. Tá? Então, esse é um ponto. Então, não existe muito a criança. Essa criança, ela é um adulto que está reencarnando de novo, ok? Outra coisa, 2 coisas bem importantes. Essas pessoas que passam por o que quer que seja que a gente passa, a gente aprende coisas que se a gente não tivesse passado, a gente não aprenderia. Por mais dolorido que seja. Se a pessoa tiver mais pra frente clareza para entender aquilo, ela vai transformar a vida dela. E não só dela. A gente tem que entender também que a gente está tão ligado que tem um chinesinho plantando arroz lá no meio da China. Ele tá fazendo coisas para nós também. Todo mundo tá fazendo alguma coisa para a humanidade evoluir. Nós somos essa história do todos somos um é uma grande verdade. E tudo vai ressonar nos outros. Lógico que se uma criança passa por esse exemplo que a Larissa falou, quem que vão sofrer mais primeiro? Os pais, né? Que estão próximos. Os irmãos, os tios vão sofrer também, mas não tanto quanto os pais. Os avós vão sofrer, mas como netos, não como os filhos. Os colegas de classe, tudo. Eu, por exemplo, ela leu isso. Só ela ler isso, para mim, já trouxe uma questão de sentimento. O que eu faço, por exemplo? Eu mando luz para todas essas pessoas que passam por isso, para que elas possam sair delas da melhor forma possível, que elas enxerguem o ensinamento que aquilo trouxe. A gente tem muitos depoimentos de pessoas que quase morreram, que ficaram doentes. Eu vou contar até um exemplo bem pessoal aqui. Eu tenho um parente que pegou Covid. Ele era bem jovem, é bem jovem. E o que aconteceu? Ele foi no médico, tudo que ele falou, você está super bem, teu corpo está bem, você está sadio, você se cuida, não vai acontecer nada com você não tem nenhuma comorbidade nem nada. Mas sei lá por quê, ou porque talvez ele está assistindo muito alguma televisão aí, algum canal que gosta só de falar disso, ele pirou, ele surtou um dia e falou que ele ia morrer, que aquele vírus ia matar ele e tal, e tiveram que levar ele para o hospital. Tiveram que levar para o hospital, ele teve outro surto no hospital, foi parar na UTI, teve que ser entubado. Tamanha era a parte psicológica dele tomando conta. E o médico falava para a mulher dele, porque a mulher dele foi falar, você falou que não ia acontecer nada com meu marido? Ele falou, eu também não entendo, o físico dele estava perfeito. Não tinha nenhum motivo para ele estar na UTI entubado.
E a gente vê que foi tudo uma coisa psicológica. E ele passou lá 45 dias entre a vida e a morte, até uma coisa bem pesada. Só vou dizer uma coisa, quando ele saiu de lá, e eu falo isso de relato muito verdadeiro e particular, ele falou, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter passado por isso. Eu tô muito mal, não consigo nem andar, minhas pernas ficaram paradas lá, eu tô com dores, mas a minha vida a partir de agora vai ser outra. O que eu vivenciei ali me transformou. Então, esses pequenos exemplos, eu sei que as pessoas vão dizer, mas você está comparando isso com abuso sexual, ou você está com uma pessoa que apanha muito. A gente não consegue ter essa noção. O que eu faço eu entrego a Deus, eu não sou Deus, eu não vim aqui fazer, não é essa a minha função, nem a sua função. E se a gente olhar, nem a função dos mestres que são enviados. Eles não vieram aqui e acabaram ou tentaram impedir o sofrimento. Eles aproveitaram as oportunidades do sofrimento para passar algum ensinamento. Jesus, quando estava andando na praça e tinha uma mulher sendo pedrejada, ele não foi lá e ficou gritando com os caras que estavam atirando pedra e nem foi lá proteger a mulher que estava sendo apedrejada. Ele disse uma frase, que é o que eu faço muito com outras palavras, com outras técnicas, com vocês agora e com os meus pacientes. Ele disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que ele conseguiu com essa frase? As pessoas foram para dentro dela, ver se elas tinham algum pecado. E é assim que a gente cresce, indo para dentro da gente. Muitos soltaram a pedra porque estavam lá procurando o pecado, mesmo que ele não tivesse encontrado. Mas ele gerou uma dúvida naquelas pessoas. E ele conseguiu, dessa forma, parar o apedrejamento daquela mulher, sem impedir ninguém de fazer nada. Ele só levou as pessoas de um lugar para o outro. E é o que talvez a gente tenha que fazer. Principalmente quando a gente olha situações que a gente não concorda. Ou que a gente vê que a gente faria diferente. Vamos para dentro da gente. São oportunidades. Essas são as oportunidades da vida. Que a gente deixa passar direto, porque a gente fica metendo o dedo, né? Só julgando o outro. Você também. Que é o culpado, você que fez isso. Não se esqueçam. 1, 2, 3. Quando eu aponto alguém, tem 3 dedos apontando para mim. Isso quer dizer, no mínimo, eu tenho 3 oportunidades de ver alguma coisa dentro de mim. Quando eu sinto vontade de pôr um dedo na cara dos outros. Pensem nisso. Até porque também o mundo é um reflexo do que nós somos, né? Que tudo que a gente vê no outro, muitas vezes aponta no outro, é algo que a gente precisa curar dentro de nós. Exatamente. Estou vendo uma pessoa que, sei lá, sou muito egoísta, fico assim, nossa, que pessoa egoísta, e que atitude egoísta, e ela é muito egoísta. Será que eu não tenho um pouquinho desse egoísmo dentro de mim e eu não consigo admitir para mim mesma, então eu tenho que apontar no outro? E olha, o universo deve ter mandado, vamos supor esse exemplo da Larissa, tantos recados para essa pessoa que ela era egoísta e ela não estava vendo, que ela teve que colocar um cara enormemente egoísta ali. Aí ela viu. Então, por que isso aconteceu comigo, né? Pra você ver que você precisa curar algo em você. Os outros, né? O mundo é um espelho, o universo é um espelho de nós mesmos. Tudo que a gente não vê o mundo como ele é, assim como nós somos. Tanto é que cada um cria a sua realidade. A gente tá criando a nossa realidade a qualquer momento. Uma pessoa pode achar outra maravilhosa e outra achar uma chata. Muitas vezes é como a pessoa também é internamente. Olha, né? Esse vídeo aqui, deve ter gente que nem tá escutando o que eu tô falando agora. Não tá tentando promover. Porque uma frase que ela ouviu lá atrás entrou na cabeça dela e levou ela para outro lugar. E ela tá me vendo, ela acha que ela tá me ouvindo, mas a cabeça dela, eu já consegui fazer com ela o que Jesus fez com o pecado e com a pedra lá. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, aquelas pessoas naquela hora, é como se tivesse sumido tudo na frente e elas foram lá para dentro delas, entende? E aí cada um vai pegar um significado do que tá ouvindo diferente aqui. E por isso é que nós somos 100% responsáveis. Porque eu posso mudar. É como se tivesse um controle de televisão na minha mão. E eu estou assistindo uma certa TV ali. E aí sabe o que a gente faz às vezes? Vou jogar fora essa televisão, é que essa televisão não presta, só passa aquele canal. E eu acho que é a televisão. Não, é frequência. A televisão é que nem é frequência, que nem rádio, né? Tem um númerozinho ali. Nós também. Você não está contente com o que você está vendo? Mude a sua frequência. E você vai ver o mundo mudar do lado de fora. Seja qual for a situação. Não importa qual seja. Exatamente. E o negócio é entender até pela questão de os outros estão me criticando, estão me julgando e, poxa, achei que eu tava falando algo legal. Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei a trazer esses assuntos diferentes aqui no canal, lá no Instagram. Nossa, eu gostava mais quando tu falava sobre isso, eu gostava mais quando tu era só fitness, eu gostava mais quando isso. E que assunto chato. Talvez um tempo atrás eu também achasse chato. Eu não tava pronta pra escutar isso. Pra mim não fazia sentido. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje talvez eu também ache ainda outras coisas chatas, porque eu também não estou pronta pra escutar. Então é como se estivesse falando qualquer coisa. Então cada um tem sua
hora. Saiba que você vai estar ajudando sempre alguém. Alguém vai estar pronto pra ouvir, alguém vai achar maravilhoso. Às vezes quando eu postava umas coisas nada a ver também lá no Instagram, vinha pessoas, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. E às vezes eu achava nada demais. Mas era como uma pessoa precisava ouvir. Assim como a gente, né, o Pedro pode ter falado muita coisa hoje que você precisava ouvir. Então, nunca fica presa a comentários negativos, a pessoas que estão ali para te criticar. Você vai estar sempre ajudando alguém. E essa pessoa que está criticando muitas vezes não está pronta para ouvir ou está em outra frequência. Assim como a televisão. Se ela tá no canal que ela não está pronta, não está disposta e não está no momento certo para ouvir. Mas em compensação, outras pessoas estão. Outra coisa, a crítica é isso, é a gente aproveitar o lado positivo. E entender, se está sendo tão agressivo, se está sendo tão assim, é porque do jeito mole, do jeito doce, eu não estou ouvindo. E o que a maioria de nós faz? Ai, não quero nem ler o que esse cara escreve, porque esse hater aí, ele é muito agressivo, ele é muito... Não, deixe com ele o que é dele e pegue para você o que é seu. Essa agressividade, a pessoa está com aquele problema. Por isso que ela está tão agressiva, ela está incomodada. Se ela está ali falando é porque alguma coisa que você disse tocou fundo dentro dela. E às vezes ela não tem capacidade de entender e está brava com ela mesma porque ela não está conseguindo entender, ou porque ela criou um preconceito dentro da cabeça dela que ela não pode, que aquilo tudo foi dito para ela quando ela era criancinha. Ela ouviu outras pessoas falando exatamente como ela está falando, com essa raiva, com essa agressividade, e ela está só repetindo. Ela está presa na família dela, tá? Mas isso é assunto para mais para frente, que se vocês querem ter uma vida feliz, a gente tem que ser grato pelas nossas origens, mas a gente tem que descobrir quem somos nós, ok? Aguardem, aproveitem e coloquem aqui nos comentários se vocês se identificaram, se fez sentido para vocês. Então, é legal a gente saber, né? Se vocês estavam na frequência para ouvir isso, fez sentido, querem mais assuntos relacionados a isso. E também não deixem de colocar dúvidas, assuntos específicos que vocês querem em próximos vídeos. E também se teve algo na vida de vocês que vocês em algum momento sofreram, mas depois aprenderam e evoluíram. E aguardamos vocês em próximos vídeos.